Está trazendo dois jovens da Europa, o Kennedy e o Andréas Pereira. PVC, onde você imagina que eles possam ser utilizados nesse time do Flamengo? Primeiro no banco. No banco. Certamente. Eles sempre vão por elenco. O Andréas Pereira é um jogador brasileiro-belga, né? Ele podia jogar na seleção da Bélgica, escolheu a seleção brasileira. Foi cria do Manchester United, jogou a temporada passada na Lazio, num 3-5-2. Ele é prioritariamente segundo homem de meio campo. Na Lazio, ele jogou a temporada passada no Campeonato Italiano 26 partidas, 3 como titular. Então, claramente, o Andréas Pereira vem para compor elenco, para ser uma opção de meio campo. Ele é um jogador técnico, não é um jogador habilidoso. É um jogador de bom passe, não é um jogador de iluminar o jogo. Não é o Gerson. O Kennedy, a gente lembra do Kennedy do Fluminense. O Kennedy foi vendido para o Chelsea. Do Chelsea ele foi emprestado para o Newcastle. No Newcastle ele jogava como lateral esquerdo. A temporada passada ele jogou 31 partidas no Campeonato Espanhol pelo Granada. Jogou metade delas como titular. Jogou como ponta 4-2-3-1, lado esquerdo. 4-2-3-1, eventualmente lado direito. E ele tem característica para jogar na linha defensiva também. Mas ele é, nesse 4-2-3-1, o homem do lado esquerdo. Preferencialmente, o homem do lado esquerdo. Ele vai disputar a posição ali, para compor, na ausência do Bruno Henrique, ele pode jogar ali. Na ausência do Felipe Luiz, ele pode jogar ali. Ele pode jogar eventualmente no meio campo, até por dentro. E jogou bem a temporada passada pelo Granada. Não foi titular do Granada, mas jogou partidas importantes. A última delas com o 6-1 contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid meteu 6-1 no Granada na antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. Acho que ajudam muito para a composição de elenco. Eles têm 25 anos cada um. E o Flamengo talvez hoje seja o único clube brasileiro que traz reforços do futebol europeu jovens. Porque a média é, por exemplo, o São Paulo trazer o Miranda, o Grêmio trazer o Douglas Costa. O Flamengo tem apostado numa mescla. Trouxe já o Diego Alves, experiente. Quando veio tinha 32 anos. Trouxe o jovem Marlos Moreno, não vingou. Trouxe o Vitinho com 24 anos. Trouxe o Rafinha, esse na linha dos experientes, com 33. Trouxe o Felipe Luiz com 33. Mas aí trouxe o Pablo Mari com 25. Trouxe o Gerson, que era da Roma, estava emprestado à Fiorentina, com 22 anos. Trouxe o Pedro, da Fiorentina, com 22 anos. Trouxe o Thiago Maia, do Lille, com 22 anos. Então o Flamengo aposta nesse tipo de contratação. De jogador jovem, que não está bombando na Europa e que pode se valorizar no Flamengo. Como, aliás, é o caso do Pablo Mari, que a cada 10 jogos que entra em campo tem um gatilho de 1 milhão de euros que o Flamengo recebe. Na sexta-feira foi o 10º jogo, mais 1 milhão de euros na conta do Flamengo, Luiz. Então, acho que são nomes que a gente tem que fazer assim, uma análise com calma, né? Como o PVC disse, eu acho que os dois do momento, o Andréas e o Kennedy, são de composição de elenco. São jogadores que estão ainda em evolução, aos 25 anos, mas certamente eles não têm potencial para entregar o que o Gabigol está entregando, o que o Bruno Henrique tem 30, está entregando. O Pablo Mari é um acerto monumental, realmente, porque ele saiu de uma situação que era talvez de composição, mas no raciocínio que foi feito de um jogador mais veloz e tal, e acabou virando o que virou, né? E Gerson e Pedro não. Gerson e Pedro são contratações de jogadores que chegam, que o Pedro tem a concorrência do Gabriel, porque senão ele seria titular. E o Gerson também chegou para ser titular, como o Arrascaeta veio para ser titular, ou mais um pouquinho atrás, o Everton Ribeiro veio para ser titular, embora não tivesse com 25 anos quando foi contratado, né? Tivesse com 27, né? Quando foi contratado. E não estivesse na Europa, estivesse no Al-Ahly, né? Enfim, eu acho que o Flamengo faz bons movimentos. Obviamente que é importante que a torcida entenda o que é composição de elenco e o que é jogador que vai chegar para disputar uma posição. Porque quando a gente fala de Rafinha e Felipe Luiz, você transformou o Flamengo com a chegada desses dois caras. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eles entregaram, em 2019,
a partir do meio do ano, quando eles se incorporam ao time do Jorge Jesus, porque eles não estavam, o Flamengo troca a sua condição técnica. Porque os dois, naquela altura, e o Felipe Luiz continua jogando em altíssimo nível, o Rafinha vive uma turbulência no Grêmio, é impressionante. Jogadores que você talvez não eram titulares. O Felipe era titular da seleção brasileira, gente. O Felipe foi para a Copa do Mundo. Então, outra análise, né? E era um sonho de consumo do Flamengo já há algum tempo, era um namoro e mérito total do Marcos Braz nessas duas contratações. E eles deram ao Flamengo um ganho absurdo, né? E ainda sentiram, porque eles vieram com aquele prazer de desfrutar do Brasil, de jogar num time que eles tinham admiração, com o estádio cheio, com torcida lotando o Maracanã, tudo isso ajudou. Né? Então é importante que a torcida tenha essa dimensão, porque o Thiago Mendes, que parece que agora saiu do radar, que muita gente fala, o Flamengo vai contratar o Thiago Mendes, substituto do Gerson. Meu Deus do céu, não passa nem perto do Gerson, mas nem perto. Importante, Luiz, a questão do Thiago Mendes passou muito pelo preço do empréstimo. O Flamengo pagaria no total 10 milhões de euros pelo Thiago Mendes, mas ele faria um empréstimo com obrigação de compra. O Flamengo pagaria 900 mil euros, 1 milhão de euros, eventualmente, pelo empréstimo de um ano, com obrigação de compra ali na frente. O Lyon queria 3 milhões de euros pelo empréstimo. Seriam abatidos no final. Você vai pagar 10 milhões no final. Só que você teria a obrigação de pagar 3 milhões já, de acordo com o que o Lyon desejava. E o Flamengo queria, claro, por um ano de empréstimo, um valor menor, porque é um empréstimo. Eu vou pagar 3 milhões de euros por um jogador que eu estou emprestando. A questão do... Eu ia perguntar uma coisa para o Pet, sobre a questão do Kennedy, não do Andréas Pereira, que o Andréas Pereira que cresceu na Europa. Os jogadores brasileiros saindo daqui muito cedo, Pet. O Kennedy, se tivesse crescido no Fluminense, talvez fosse, por um período, protagonista de um time do Fluminense. Quando ele vai para o Chelsea e passa a ser um coadjuvante, vai para o Newcastle, passa a ser coadjuvante, vai para o Granada, é coadjuvante. Isso é porque ele só tem potencial para ser coadjuvante? Ou talvez se ele tivesse se formado no Brasil, tivesse conseguido se tornar um protagonista? E essa saída cedo ajuda ou atrapalha o jogador brasileiro? Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.